Belezinha, então dando sequência à nossa aplicação que a gente está fazendo para ver os recursos do model do Eloquent, a gente vai fazer algumas melhorias nessa aplicação e algumas implementações novas aqui para a gente poder ir vendo cada vez mais como é que funciona alguns recursos do Laravel e, consequentemente, do Eloquent. A primeira melhoria que eu quero propor é o seguinte, ó, quando a gente vem aqui e cadastra uma nova tarefa, por exemplo, comprar um novo carro, por exemplo, e eu disparo isso, perceba que a gente manda essa informação aqui pela URL. Isso aqui, por padrão no PHP, seria aquele $_get. Só que acontece, se eu vir aqui e recarregar a página, ele vai de novo cadastrando novos carros. Por quê? Se a gente olhar aqui na nossa lógica, essa variável nova tarefa, ela recebe lá da URL, né? Ou melhor, ela recebe da requisição. Nesse caso, ele vai verificar se eu recebi na requisição, seja ela por GET ou por POST, uma chave chamada tarefa, e vai verificar se esse valor que ela devolveu na chave tarefa, se ela tem algum string que seja diferente de uma string em branco. Se ela tiver, ela vai entrar nessa lógica aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é evitar esse comportamento aqui, porque toda vez que eu fizer uma nova requisição, ou seja, recarregar a página, ele vai simplesmente ter essa informação e vai ficar regravando. Isso não é interessante. Então vamos lá no nosso banco de dados. Eu vou recarregar aqui dando um F5 e vou apagar esses registros aqui, ó. Então apaguei, deixa só comprar um novo carro uma vez. Vamos agora voltar na IDE e vamos fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui, como a gente viu, se a gente ficar recarregando, isso vai gerar um problema para mim. Então eu vou vir aqui no meu arquivo de rotas e vou dizer o seguinte, eu vou duplicar essa rota e vou dizer que a gente também pode receber ela por post. Uma outra forma seria vir aqui e dizer que eu recebo ela por N, ou seja, eu recebo requisições nessa rota de qualquer verbo HTTP, pode ser post, patch, delete e tal. Então existem essas duas opções, mas por hora eu vou deixar assim que fica mais explícito para vocês. Então eu posso receber ela por GET, e se eu receber por GET, quem vai receber a requisição é o meu método index. E se eu receber essa requisição por post, também vai ser o método index por enquanto. A segunda alteração que eu vou fazer é vir aqui no meu arquivo index.blade e vou dizer que o meu formulário ele tem que repassar as informações via post. Como a gente sabe, né, por padrão, ele é get. Então, se eu não informar nada, ele vai ser get. Só que pra gente aqui, agora a gente quer que explicitamente seja do tipo post. Se eu disparar uma requisição dessa forma aqui, o Laravel vai dar um errinho. Ó. Deixa eu limpar aqui. E vou tentar fazer uma nova requisição aqui. Ó. Mandar aqui qualquer coisa, teste, por exemplo. Ele dá esse 419. O que é que esse erro significa? Que o Laravel tem um sistema de proteção contra um tipo de ataque que a gente vai ver mais para frente, chamado CSRF. Então, para se proteger desse tipo de ataque, o Laravel sugere que você utilize um campo escondido no formulário com um token único. Então, para fazer isso, ele tem um atalhozinho que é o @CSRF. Quando a gente faz isso, ó, eu vou até recarregar a página aqui e vou exibir o código-fonte. A gente tem esse novo campinho aqui, ó, input token, tal, com esse token aqui. Então, ele imputa isso e na próxima requisição que a gente fizer, esse token vai junto. E aí o Laravel entende que se aquele token está presente, foi a própria aplicação que fez a requisição. Mas a gente vai conversar melhor sobre isso. Então, nesse momento, perceba que agora, vou recarregar novamente a página aqui, se eu tentar cadastrar aqui o meu teste novamente, a minha requisição foi feita via post, não ficou nada na URL, e ele já gravou aqui no banco de dados. Se a gente for lá no banco de dados e der um F5 aqui, a gente vai ver que esse teste foi gravado. Ah, Paulo, mas por que pulou do ID 7 para o ID 10? Porque quando a gente estava fazendo aqueles F5s lá e o Laravel estava gravando novamente, ele criou o registro 8 e o 9. Quando a gente apagou aquilo, ele entende que aquele ID 8 e 9 já foi usado, ele não repete. A gente tem uma forma de forçar isso, mas não é uma boa prática forçar. O ideal é que realmente o ID seja para aquele registro. Se ele foi apagado, aquele ID não serve mais, então a gente desconsidera ele. Então beleza, a primeira melhoria a gente já fez. Então se eu fizer vários requests aqui, ó, na verdade, nesse caso específico, se eu fizer um request, o Chrome,
ou o navegador que você estiver utilizando, provavelmente vai tentar reenviar o formulário. Perceba aqui, ó, confirmar reenvio do formulário. Nesse caso em específico, ele faria a gravação de novo porque você está reenviando o formulário. Mas vamos tentar fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui e dar um Enter. Então, beleza, ele já entende que é uma requisição nova, então se eu vier aqui e fizer vários F5, ele não vai mais recadastrar esse item para mim. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos lá no... Ou melhor, a primeira coisa a gente já fez, né? Agora a gente vai separar um pouquinho das responsabilidades aqui dentro do arquivo. Então, a gente tem hoje um método index que ele se responsabiliza de solicitar do model os registros que eu vou exibir aqui na página, carregar a view e passar para a view essa lista de registros que a gente achou lá no banco de dados. Além disso, ele também se encarrega de criar uma nova tarefa. Isso para a gente é meio ruim, né? Que a gente tem muita responsabilidade em cima de um método só. Então, o ideal é que a gente tenha... Assim, o cenário ideal seria que a gente tivesse uma responsabilidade por método. Então, vamos tentar melhorar isso aqui. Ó. Como eu já tenho esse método index, eu vou criar um novo método, public function, e vou chamar esse método apenas de store, ou seja, eu vou gravar uma informação. E esse store, eu vou pegar toda essa lógica aqui, ó, até aqui, vou cortar daqui de cima, e vou jogar ela aqui embaixo. Então perceba aqui, o que eu fiz aqui? Eu tenho a minha tarefa, ou melhor, eu estou criando uma nova tarefa aqui, né? Ainda estou pegando da requisição a minha tarefa, né, o get, apesar do nome get aqui, ó, ele não necessariamente está associado ao underline get. Por que não necessariamente? Porque ele até faz a busca pelo get, mas ele também faz pelo post, como a gente viu ali. Então, quando é PHP puro, a gente faz dessa forma aqui, né? Se a gente quer pegar por get, e se for por post, a gente faz dessa forma. No Laravel, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente simplesmente dá um request get, que ele vai pegar isso da requisição para a gente. Então, beleza. A gente vai, nesse momento, separar essas responsabilidades. Porém, se eu fizer um disparo, ele ainda está disparando por aqui. Então, se eu vir aqui agora e fizer teste 2 e disparar, perceba que a requisição foi feita, mas nada foi gravado. Inclusive, se a gente der um F12 aqui, ó, e digitar aqui, ó, teste 2 e enviar novamente, perceba que a requisição foi feita via post, o payload enviou o nosso token e a nossa tarefa, mas mesmo assim nada foi gravado. E por que nada foi gravado? Porque ele está mandando, ó, no meu arquivo de rotas, ele está mandando post para o meu index. E o meu index não tem nenhum tipo de lógica que grave. Eu teria que mandar para o meu store. Então posso vir aqui no meu web e mudar o index para store. Nesse caso, se eu vier aqui, ó, e recarregar a página, ou melhor, nem preciso recarregar a página, se eu simplesmente der um teste aqui e disparar, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma nova requisição agora, nessa requisição ele vai chamar esse método. Só que como eu até gravo a informação, mas eu não faço mais nada, ele vai ficar com a tela em branco. Então disparei, ele ficou com a tela em branco, mas ele mandou para o meu método store. Ou seja, a gravação foi feita, se a gente for lá no banco de dados, der um F5, a gente vai ver que a requisição foi feita e foi gravada. Vamos voltar lá. Mas nada foi exibido na tela. Então, se eu voltar aqui, ó, não está aqui nada por enquanto, mas se eu recarregar a página, deixa eu até fazer sem precisar reenviar o formulário, né, para vocês verem. Tá aqui, ó. Isso não foi gravado agora. Como a gente viu, já estava no banco. Quando eu recarreguei a página aqui, ó, ele simplesmente foi lá no banco, pegou a minha lista de tarefas e trouxe atualizada. Que nesse caso eu tinha teste 2 vezes aqui. Mas beleza. Se eu ficar mandando para uma tela em branco, é um feedback visual muito ruim para o nosso usuário. Como é que a gente pode resolver isso? A gente pode simplesmente pedir para o Laravel redirecionar o usuário depois da gravação. E como é que a gente pode fazer isso? Ó? Eu posso vir aqui e dizer que depois que ele fizer tudo isso aqui, ó, eu vou simplesmente dar um return, redirect, e eu posso simplesmente chamar aqui, ó, um back. Ou seja, ele vai fazer um redirect para a página anterior, ou seja, para a página que fez a requisição através do nosso formulário. Então, como é que isso ficaria? Se eu vier aqui agora e dizer, ó, isso aqui é um novo teste, e disparar, o que vai acontecer? O meu método store vai receber a requisição via post,
Vamos até tentar, deixa eu ver se consigo pegar aqui, ó. Deixar dessa forma aqui, fechar isso aqui também, e vou dar um F12 aqui. Então o que vai acontecer? O meu método, a minha mesma rota, porque a gente colocou a mesma rota aqui, né, barra, ou seja, a mesma rota, ela vai se comportar de maneiras diferentes em momentos diferentes. Então quando eu disparar aqui, a minha rota vai receber a requisição via post. Ela vai gravar e vai fazer um redirecionamento para a minha rota do tipo GET. Então vamos ver isso aqui na prática. Então perceba que eu fiz a requisição e ele me mandou de volta para de cá, ó. Tem uma requisição aqui que está com post e uma outra aqui que está como GET. Então tudo foi feito automaticamente sem você se preocupar com isso. Então isso foi tão rápido que o usuário não percebeu, mas perceba que foi gravado aqui. Então perceba que é uma coisa bem legal, é um recurso bem legal, e a gente consegue ter o mesmo feedback visual que a gente teve fazendo daquele outro jeito, mas agora a gente tem a possibilidade de separar essas responsabilidades para não ficar tão acoplado num lugar só. Belezinha? Vamos tentar fazer mais algumas coisinhas aqui para melhorar. Uma coisa que talvez seja interessante é que a gente possa deletar um registro. Então a gente pode vir aqui e criar de repente uns botõezinhos aqui do lado para poder fazer a deleção. E a gente também poderia ser interessante também que a gente pudesse editar. Então clicar no botão e trocar, por exemplo, um texto desse aqui. Então vamos começar pela edição, que ele acaba se tornando um pouquinho mais simples, né? Então, como eu já tenho um método que faz a minha gravação e um outro que faz a listagem, eu preciso de um outro método que ele possa carregar o formulário já para eu poder editar aquele registro. Então, antes de fazer isso, vamos vir aqui na nossa lista e a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que dentro aqui em cima, dentro desse LI aqui, ó, eu quero botar um botãozinho do lado que seria editar, vamos dizer assim, ó. Recarreguei aqui, apareceu editar. Mas aqui é só um texto, né? Então a gente já sabe que, deixa eu tentar, então redimensionei aqui para ganhar um pouquinho de espaço, né? O que a gente vai fazer, ó? Esse cara aqui, ó, ele vai ser um link HTML. Então, se eu passar aqui para qualquer lugar aqui, por exemplo, ele vai ficar azulzinho aqui, que ele vai ficar clicável. Beleza. Mas para onde que eu quero mandar esse cara? Eu preciso mandar para uma rota onde eu possa identificar quem é esse registro que eu quero editar. E para poder identificar esse cara, seria interessante que eu pudesse passar essa informação por algum lugar. Uma opção é passar ela pela URL. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova rota, que inicialmente vai ser do tipo GET, que eu vou mandar para barra alguma coisa. Poderia ser barra editar, barra alguma coisa, por exemplo. Então, eu quero editar alguma coisa. E esse alguma coisa vai ser o quê? Se a gente olhar lá no banco de dados, o único registro que não pode ser duplicado é o meu ID. Então, vou dizer que eu vou passar na URL barra editar, barra um ID específico. E aí, nessa nova rota, eu consigo pegar esse ID e fazer uma busca específica por aquele registro no banco de dados. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou novamente criar aqui minha lista, né, meu array, com tarefas controller class, e vou dizer que eu quero pegar o método, só nível de exemplo, edit. Ele vai editar, vai mostrar para mim um formulário de edição. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Vamos lá no nosso controlador. Eu vou reduzir isso aqui só para esconder. Ele não foi apagado, está aqui ainda, é só clicar no maisinho. Eu vou simplesmente criar um novo método, chamado de edit. Só que esse cara aqui, ó, vou jogar para a linha de baixo aqui, conforme a gente vai fazer também nos outros, né? Que é um padrãozinho do PHP, jogar para a linha de baixo. Então, aqui o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente precisa carregar um avião que vai fazer a edição desse registro para mim. Por enquanto, para poder aproveitar, eu vou utilizar a mesma view que a gente fez aqui no nosso index. Então, vou pegar esse cara aqui e vou levar para lá. Só que essa view precisa da minha lista de tarefas, então eu vou pegar esses dois caras e vou trazer para cá por enquanto. A gente vai ver como melhorar isso aqui. Então, show de bola. Vou salvar aqui. E o nosso arquivo de rotas a gente já tem a possibilidade de mandar para barra editar, barra ID. Então aqui no nosso index blade,
A gente vai chamar aqui editar barra um ID específico. E qual seria esse ID específico? Vai ser o meu item ID. Se eu consigo pegar o item descrição, eu também consigo pegar o item ID. Então, vindo aqui e recarregando minha página, vocês vão perceber aqui embaixo, quando eu passo o mouse aqui em cima, ele botou ali, localhost 8000 editar 1, localhost 8000 editar 2, localhost 8000 editar 12. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele mandou para editar 1, a página foi recarregada da mesma forma que está na index. Por quê? Porque a gente não fez nada de diferente. Perceba que o nosso método está exatamente igual. É basicamente um clone do outro. O que a gente vai fazer? Vamos fazer alguma feature nova aqui. Vamos fazer uma funcionalidade nova aqui. Eu vou dizer que eu quero receber o ID e a partir do ID eu vou receber um registro do banco de dados. Então vamos lá. Tarefa recebe de tarefa. A gente tinha o método all que pega todos. A gente tem um método agora find que a gente recebe a partir de um ID específico. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1 na mão grande mesmo, aqui eu coloquei 1, essa tarefa aqui já vai fazer uma busca para o banco de dados para o registro que tem o número 1 na tarefa, né? Ou melhor, que tem o número 1 no ID. E aqui eu vou dizer o seguinte, como o meu compact ele já faz a tratativa para mim, eu vou dar um vírgula e vou passar o nome da minha outra variável, que é a minha variável tarefa. Ah, Paulo, a ordem aqui influencia em alguma coisa? Não, você pode colocar na ordem que você quiser. Então a gente vai lá na nossa lista, que é o nosso to-do index, né? Então aqui. E a gente vai dizer o seguinte, aqui embaixo, eu vou, aqui dentro do meu text area, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu quero botar o meu tarefa na posição, ou melhor, na coluna descrição. Só que isso aqui, ó, vai funcionar da seguinte forma. Vou recarregar aqui e perceba que ele já veio aqui, ó, comprar leite da padaria, porque foi esse aqui. Mas perceba que eu ainda não fiz uma associação com o ID que está sendo passado lá em cima. Eu coloquei na mão grande aqui o 1, como eu poderia colocar, por exemplo, aqui o 12. Se eu recarregar a página, ele vai pegar aqui, ó, isso aqui é um teste novo. Isso aqui é um novo teste, na verdade. Então, como é que eu faço para pegar na URL? Aquele 1 que é passado aqui em cima. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cima, no meu edit, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que eu quero receber o meu ID. Como a gente já viu em outras aulas, né? Então, esse ID aqui, eu vou repassar ele aqui para dentro. Então, quando eu faço isso aqui, ó, se eu clicar no primeiro, perceba que aconteceu um erro 404. Por quê? Se a gente vir aqui na URL, ó, a gente vai ter aqui, ó, um editar barra editar. Porque quando a gente criou aqui, ó, nosso linkzinho, a gente colocou o editar e não o barra editar. Então é barra editar barra o ID específico. Então vamos voltar aqui, recarregar. Então cliquei aqui no primeiro, ele mandou para o ID 1. Cliquei aqui no segundo, ele veio aqui para vender meu ingresso. Cliquei nesse aqui, ele veio aqui para o registro específico. Então, belezinha, a parte de carregamento da informação a gente já fez. O que a gente precisa agora é fazer com que quando o cara clique nesse botão aqui, ele possa editar o registro. A gente já tem um probleminha aqui, ó, que se eu clicar aqui no cadastrar, ele vai tentar mandar o formulário para a mesma página que ele está, porque a gente não definiu em momento algum aqui, ó, um action para ele. Então, quando a gente não define action algum, ele sempre manda para a mesma página. Mas a gente vai resolver isso gradativamente, a nossa aplicação. Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem que fazer? Eu preciso criar uma outra rota, nesse caso aqui, ó, utilizando esse mesmo padrãozinho, dizendo que se eu receber aqui por post, pode ser por outro método, e deveria ser por outro método, mas por enquanto a gente vai fazer por post mesmo, só para a gente aproveitar ali o formulário como ele está. Então, se eu mandar um post para essa rota aqui, barra editar, barra ID, eu quero mandar para um outro método que seria o método update. Só que a gente não tem esse método ainda, então a gente vai vir aqui na nossa tarefa e vai dizer o seguinte, como a gente está separando todas as responsabilidades, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro método aqui, que vai ser o update, que também vai receber o ID. E a gente vai fazer o seguinte, ó, eu quero fazer com que
a minha tarefa. Então, a minha tarefa que eu carreguei, eu quero pegar a posição dela, que é a posição descrição, vou aplicar a essa descrição o meu request get descrição, que é o que está sendo enviado pelo formulário. E por último, eu vou vir aqui em tarefa e vou dar um save. E por fim, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no store, né? Return, redirect, back. Então, vamos ver se isso aqui vai resolver. Então, vamos imaginar que eu cliquei aqui em levar o cachorro para passear e vou botar assim, para passear no parque. E vou gravar. Então, perceba que a gente teve um errozinho aqui, que ele está dizendo que a descrição não pode ser nula. Vamos aqui no nosso arquivo de Blade, na verdade no nosso arquivo de Vue, né? E perceba que o nome do campo, na verdade, é tarefa e não descrição, né? Então a gente vai ter que atualizar isso lá, né? A gente vai vir aqui no nosso update e dizer que eu quero receber, na realidade, a tarefa. Então vamos carregar de novo a página. Então, levar o cachorro para passear, beleza, daqui, botar no parque. E vamos cadastrar. Então perceba que o registro foi atualizado aqui em cima. Comprar gasolina para a moto. E também para o carro. Então a gente consegue ter essa flexibilidade de poder ir trabalhando com uma página só, né? Assim, teoricamente seria uma página só, mas com múltiplas funcionalidades. Se eu voltar aqui para o padrão, ele vai dizer que tarefa não existe, por quê? Se a gente vier aqui no nosso Blade, né? Ele precisa dessa informação aqui, ó. Então, uma das formas de resolver isso é simplesmente vir aqui depois da descrição e dizer o seguinte, ó. Eu vou colocar interrogação, que é um recurso do PHP, nem é do Laravel. E eu vou dizer que eu vou passar um string em branco. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer um ternário, vamos dizer assim, um operador ternário. Seria o seguinte, se isso aqui tiver algum valor, mostre esse valor. Do contrário, mostre esse valor aqui. Então, se eu recarregar a página aqui, ó, ele já resolve esse problema. E se eu vier aqui, ele continua funcionando. No Parque 2, por exemplo, Parque 2, ele continua funcionando. Belezinha? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa excluir esse registro, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo.